Olá, eu gostaria de explicar para vocês essa trança em pontos alongados. Ela consiste em 11 pontos, mais 2 para fazermos a simetria e os pontos de borda. Eu vou explicar aqui o esquema para vocês, tá? São os 11 pontos, 2 pontos de borda, 2 tricôs, os 3 pontos que vão ser feitos com 3 laçadas cada um, os outros 6 meias, os 2 tricôs para simetria e os 2 de borda. Avesso como se apresentam, os alongados são tirados sem fazer, tanto na terceira como na quarta carreira também. Na quinta é feita a trança puxando os fios para frente. Precisamos fazer mais 3 alongados para preparar para a próxima trança. Sexta, sétima e oitava carreira como se apresentam. E a nona carreira, 3 pontos alongados e a trança levando os pontos para trás. E depois nós voltamos para a segunda carreira. Por que nós não voltamos para a primeira? Porque na nona carreira nós já fizemos praticamente a primeira carreira, com a única diferença é que ela tem a trança para dar continuidade ao trabalho. Eu aqui já montei os pontos necessários, fiz uma carreira em tricô e eu gosto de fazer uma carreira de preparação antes de iniciar. Ou seja, nessa carreira de preparação, os pontos que no direito serão em tricô eu faço em meia e vice-versa. Aqui do lado esquerdo, eu estou deixando o esquema das 4 primeiras carreiras para a gente ir acompanhando. Então, são 2 pontos de borda. Eu estou usando nessa amostra o ponto de borda duplo. Se você tiver alguma dificuldade, eu estou deixando o link na descrição desse vídeo. Os 2 tricôs e agora os meias, que a gente tem que dar 3 laçadas em cima de cada um deles. São os 3 pontos que levam essas laçadas, os 3 pontos alongados. Os 6 meias, para nós completarmos os 11 pontos. E agora, os 2 pontos tricô para dar simetria nessa amostra que eu estou fazendo. Os 2 pontos de borda. E vamos para a carreira 2. Aqui, os pontos são feitos como eles se apresentam. Lembrem-se que no diagrama aqui do lado esquerdo, eles estão como se eles fossem vistos pelo direito. Então, os pontos que no direito são tricô, o avesso são feitos em meia e vice-versa. Esses 3 pontos alongados, onde nós demos 3 laçadas em cada um, nós vamos simplesmente desfazer as laçadas sem fazer o ponto, simplesmente passar as laçadas por outra agulha. Linha atrás, porque nós vamos fazer 2 pontos em meia e os 2 pontos de borda. Aqui é exatamente igual à carreira 2, os pontos como se apresentam, só que aqueles 3 pontos alongados, nós vamos passá-los sem fazer, como se estivesse pegando eles em meia, porque senão eles vão ficar torcidos. A agulha se mantém atrás, que é o próximo ponto é em meia. Dois tricôs e os 2 pontos de borda. Vamos para a carreira 4, que é exatamente a mesma coisa da terceira. Os pontos como se apresentam e os pontos alongados tirados sem fazer. Porque na próxima carreira a gente já vai fazer o primeiro cruzamento. Os 6 tricôs, os 3 pontos tirados sem fazer, 2 meias e os 2 de borda. Agora eu estou colocando aqui o esquema das próximas 4 carreiras. Nessa carreira 5, nós vamos fazer o primeiro cruzamento, que os pontos
serão colocados à frente da agulha. Nós fizemos os pontos de borda, os 2 tricôs. Com a nossa agulha auxiliar, nós vamos pegar esses 3 pontos alongados e passá-los para frente, fazer os próximos 3, fazer os pontos alongados em meia, e agora nós vamos preparar os pontos para a próxima trança. Serão os próximos 3 pontos alongados. 3 laçadas em cada um deles. Dois tricôs e os pontos de borda. Carreira 6, 7 e 8, exatamente como a 2, 3 e 4, como eles se apresentam. Na carreira 6, desfazendo as laçadas, na carreira 7 e 8, tirando esses pontos alongados sem fazer. Vocês podem notar que no esquema da carreira 5, a trança é para frente. Vocês vão notar a diferença para a carreira 9, que a trança, os pontos são levados para trás. Por quê? Os pontos levados para frente, eles sempre se inclinam para a esquerda. Os pontos levados para trás, os pontos alongados vão se inclinar para a direita, dando exatamente esse efeito da trança. Carreira 7, estamos no direito do trabalho, então, pontos de borda, 2 tricôs, 6 meias, tira os 3 alongados sem fazer, como se fosse fazê-los em meia, passa a linha para frente, porque os próximos pontos são em tricô, 2 tricôs e os 2 de borda. O avesso agora, que é a carreira 8. Exatamente igual à sexta, só que os pontos são passados sem fazer. Então, qual é o segredo da história? Faz as laçadas no avesso, desfaz essas laçadas. Próximas 2 carreiras, para dar continuidade, tira sem fazer no direito, tira sem fazer no avesso, a próxima carreira é a cruza. Vamos agora para a carreira 9. Então, temos as bordas, os 2 tricôs. Temos que preparar o ponto para a próxima cruza, então são 3 pontos alongados. E agora a trança levando os pontos para trás. Então, com a nossa agulha auxiliar, esses 3 meias são levados para trás da agulha. Fazemos os alongados. Fazemos os pontos da agulha auxiliar. E o restante são os 2 tricôs e os 2 de borda. Voltamos para a carreira 2, porque nós temos que dar continuidade ao nosso trabalho. Se você estiver encerrando a sua peça, essa carreira 9, você não faz esses 3 primeiros pontos alongados, essa preparação para a próxima cruza. Você faz tudo em meia ou avesso, como se apresentam, e finaliza. É uma trança diferente, né? Bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Um beijo para você, até o próximo vídeo e um feliz 2023. Tchau!